eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Eric Momo. Ele é mentor de empreendedores da pizza e é um dos sócios da 1900, que é uma rede de pizzas que não só é incrível aqui em São Paulo, como também ganhou o prêmio, tá entre uma das 50 melhores pizzarias do mundo. E aí, Eric, como é que tá, cara? Falei certinho? Falou certinho. Que bom, cara. 1900 entre as 50 do mundo, muito bom. Top 50 da pizza. E não é top 50, né? Tá nos top 50, mas o número foi 28 lá, né? 28º lugar. Nossa, é bom. Parabéns por isso, cara. É uma coisa realmente remarkable. É uma coisa... Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Fora do comum. Que cara, massa. ir lá pra fora, ver esse prêmio e sentir essa emoção, né? Na verdade, a gente tinha recebido uma notificação. Não sei se já posso ir falando aqui. Claro, por favor. Tá bom, tamo nessa. Foi uma coisa assim, a gente recebeu uma mensagem no Instagram, depois fui checar, mandaram um e-mail. Tipo, é isso mesmo? É isso? Tá tendo isso? Spam, né? Vamos pegar meus dados, aquela coisa toda. Sempre a gente tem alguma coisa assim. E eu vi que fazia todo sentido, era realmente do pessoal da organização, muito rápido. Eu percebi que não se tratava de nada não era um golpe. Não. Mas teve esse momento da dúvida? Tipo, é verdade, tá acontecendo? Muito rapidamente, né? Quando chegou no Instagram uma mensagem em inglês... Sim. Nunca sabe, né? Aí o pessoal já, spam, o cara querendo vender seguidor, tem de tudo, né? E aí quando eu olhei, falei, manda e-mail lá no marketing, entrou um e-mail no marketing em inglês e italiano. Aí eu li, vi os sites que estavam ligados, entrei direto no navegador para abrir o site para ver o que era, falava do 50 Top. Falei, eu conheço a publicação. É real. Falei, legal. Tá tendo isso. Tem o nome da mulher lá. Eu falei, beleza, procurei ela. Eu falei, vi que ela tinha um perfil pessoal e que tinha vínculo com a empresa. Eu falei, é real. Então nós estamos lá entre os 50. Então a primeira sensação foi essa, né? E aí convidaram a gente para participar não só lá da premiação e estar lá em Madrid para receber esse prêmio, né, entre as 50 do mundo, mas também participar do Summit. É a primeira vez que eles fizeram um encontro das redes de pizzaria e convidaram alguns donos de pizzaria para poder fazer uma apresentação. E eu fui lá fazer uma palestra, meio que inglês e italiano, ouvindo espanhol. Cara, tava zoada a minha cabeça naquele dia, mas foi sensacional isso. Sensacional. Que massa. Parabéns por isso. E vamos contar para quem não é de São Paulo, principalmente, porque quem é de São Paulo já sabe, né? Mas o que é a 1900? Qual é a relevância dela? E ó, eu não sou essa curadoria aí que premia as pizzas, mas eu já viajei bastante. Foram mais de 40 países, foram 48 países, já comi muitas pizzas. E realmente a 1900 é fora do comum. E não só a pizza, mas também a sua criação. A gente pode falar lá sua sobrevivência. Giromili, né? Giromili. A gente pode falar disso também, mas... Eu não sou essa publicação oficial, mas eu posso garantir, como gordo que sou, o quanto boa é a sua pizza. E apaixonado pela Itália. Cara, é muito bom. Eu já fui e recomendo, mas para quem não é de São Paulo, conta da relevância da 1900 e o que vocês estão construindo, há quanto tempo que vocês estão nesse mercado. Manda ver. Legal. A 1900 nasceu em 83, então 1983. Eu não era nem nascido, eu sou de 86, cara. Olha só, eu já estava trabalhando. Isso revela a sua idade, né, amigo? É uma sensação de velhice no instante, assim, né? Mas a parada é essa, cara. Meu pai era músico. Foi músico até se aposentado, a vida inteira dele tocou instrumento na Orquestra Municipal de São Paulo, tinha o coral, regeu para orquestras menores, né? Fez trabalho na Prefeitura de São Paulo com a Secretaria de Educação, então ele levou o canto coral para as escolas municipais. Meu pai foi um cara muito envolvido com a música. E aquele galpão, o prédio inteiro, né? Tem um galpão e um prédio ao lado. Da sede, né? Isso, da 1900, da Vila Mariana, que foi onde tudo começou. Aquilo meu pai herdou do bisavô dele. Que o meu bisavô já empreendia no Brasil, antes da Segunda Guerra. Peraí, teu bis ou o biso dele? Isso, o meu bisavô, o avô dele. Tá. Certo? É que eu fiquei perdido aqui. Claro, vai se perder mais um pouco ainda com a história. Tá. Mas tentando encurtar um pouco esse caso todo da família. E meu pai ficou com este imóvel e estava alugado. E pelo fato de ser músico, ele falou, cara, vou fazer um estúdio. Era uma época, né? E nos anos 80 se fazia muita gravação. Sim. Então, todos os artistas que queriam gravar um disco, gravar alguma coisa, tinha que ter uma orquestra, tinha que ter uma banda, alguma coisa. E era um negócio viável. E em 82, meus pais tinham ido viajar para a Europa. E parece que meu pai encontrou com uma amiga de orquestra. E comentou com ele, falou, Giovanni, você faz uma pizza tão boa. Larga a mão da música, que a música nunca vai dar dinheiro. Abre uma pizzaria lá. E essa foi mais ou menos uma das ideias que consolidou, né? Isso estou contando uma história que pode ter aí um romantismo na parada toda. Vamos fazer uma licença poética para o caso, sim, mas meu pai resolveu, de fato, abandonar a ideia de montar um estúdio de música e montar um restaurante, montar uma pizzaria, e não entendia
porcaria nenhuma de empreender, de contratar funcionário, nada. Ele sabia fazer pizza, né? Então isso foi o início de tudo. Nossa. E junto com a minha mãe e a mãe da minha mãe, que era a minha nona Dima. Então os três ali que começaram a 1900. E para chamar de 1900 veio a época em que o galpão tinha sido construído, que foi por volta de 1920. Minha mãe, uma apaixonada da arte nouveau francesa, ela falou, eu vou fazer uma referência à época, chamo de 1900, né? E a gente faz um atendimento baseado no que se fazia antigamente. Nossa. Como o alfaiate que faz a roupa na sua medida, sabe? Aquelas coisas mais tailor-made mesmo, que é o termo que a gente pode definir, para que o atendimento padrão 1900 nascesse naquele momento. Foi assim que ela começou. Resumindo, né, esses 39 anos de história, a gente vai fazer 40 em 2023. Que massa. Vamos ter uma comemoração grande aí ao longo do ano. Se você está vendo esse podcast aqui antes de 2023, eu espero que... vamos esperar que vai dar certo. Se você está vendo depois, eu espero que tenha funcionado muito bem, né? Imagina a galera que vai ouvir em 2050. Rapaz. Seguindo relevante. Mais anos aqui comemorando aí. Sim, sem dúvida. Que massa. Essa foi a nossa pegada. E a gente veio crescendo muito lentamente para um negócio. Não nasceu para crescer. Ele nasceu para ser bom, para ser bem feito, para ter cuidado. E depois o meu irmão, que começou ele era mais incômodo com o crescimento. Quando a gente tinha 10 anos de pizzaria, ele começou a ir atrás para a gente crescer, abrir uma outra unidade e tudo mais. Então daí a parada não parou mais. Então calma aí. O seu irmão trouxe essa veia de empreender, de expandir? Sim. Eu não sabia dessa parte da história, não. Meu irmão é um cara incomodado. Ele até brinca, ele fala... Irmão mais velho? É mais velho. É um pouca coisa, 1 ano e meio, né? Hoje, com 50 e poucos anos de idade, não faz mais diferença. Hoje já não faz né? tanta diferença. Não, o pessoal acha que mas 10 para 8 e meio mais faz, velho né? que eu, né? Então, o pessoal hoje confunde pra caramba quem é o irmão mais velho. Eu sou um cara mais paradão, mais quieto, então às vezes pela postura eu pareço ser mais velho, porque ele é um cara mais da night, né? Gosta de curtir e tudo. Que legal. E ele que tinha esse incômodo, né, de fazer o negócio crescer. E a minha mãe mesmo, outro dia estava conversando com ela, essa semana aqui, ela falou, se não fossem vocês, cada um no seu momento, eu tinha ficado com o teu pai num negócio só. E felizes, né? E isso é uma coisa legal, porque quem tá ouvindo isso aqui pode estar numa escolha. Às vezes tem um negócio familiar também. E, cara, crescer não é a única opção. Não. A gente viu o que aconteceu com o McDonald's, né? Você viu o filme lá? Sim. E, cara, expandiu e é inquestionável a relevância e tudo mais, mas você viu o papel do dono ali? Teve o seu sonho totalmente bagunçado, né? Ele tinha uma visão que era artesanal e cuidada, e realmente o resultado financeiro veio, o resultado de negócio veio, mas meio que destruiu o que era no início, né? Sim. É inquestionável o resultado, mas será que vale resultado a qualquer custo? Então eu acho muito massa essa pegada 1900, porque agora é uma rede de pizzarias. São quantas em São Paulo? A gente está com 10 operações, indo para 11 agora. Né, contando aí que a gente está com 3 operações que é só delivery. Que são as chamadas dark kitchens, né? Isso. São lugares que atendem regiões ali, mas que não necessariamente a pessoa pode ir lá e comer lá, né? Então, você faz e consegue distribuir, e com isso você consegue ampliar o alcance, né? Pelo iFood. Isso é impressionante. E mantendo a qualidade. Não só pelo iFood, a gente faz isso pelo nosso sistema próprio. E direto iFood, também, né? O iFood ele é uma perna adicional pra gente. A gente dá pouca relevância pro iFood. Legal. Porque como a gente tem uma estrutura própria, aplicativo, central de atendimento, uma série de coisas, eu ponho o iFood para dar como se fosse uma venda extra. Né? Bacana. É um adicional. Eu não dependo do funcionamento do iFood. Como alguns restaurantes que nascem hoje... Tem restaurante de iFood, existe isso, o cara nasce hoje. E é uma vantagem, né, cara? Porque antigamente... Sim, o marketplace virou. Virou. Porque você abre um negócio, põe a tua marca lá, você tá vendendo no mesmo dia. E a gente tinha que garimpar cliente, distribuir folheto, fazer campanha, tudo. Até você começar a vender de fato, demorava muito. Sim. E que massa. Então, quem trouxe esse drive de levar de um para mais foi o seu irmão que veio com esse incômodo, né? Com esse desconforto. Isso. Que bacana. E, cara, como que você consegue, agora com mais de 10 unidades, uma operação bem maior, manter essa pegada familiar, manter essa pegada tailor-made, essa pegada customizada de alfaiate 1 para 1? Cara, é difícil, mas a gente... Em vez por exemplo, o McDonald's, né? Ele tem um padrão de atendimento que não faz a pessoa que está te atendendo, ela irrelevante. Você não conhece a pessoa que está te atendendo. Sim. Né? E pouco importa para a relação que o McDonald's tem. É um sistema, né? Podia ser um robô. Em alguns lugares são, de fato. São é um totens, né? Um totem. Que você vai lá, faz pedido no totem ou para a operadora. É quase a mesma coisa. Você tem uma interação humana, mas pouco papel humano tem nessa interação, né? É muito mecanizado, o script é aquele, a oferta é aquela, então tá tudo muito travado.
No nosso caso, a gente deixa as pessoas serem pessoas no atendimento. E a gente até incentiva que eles imprimam um pouco da sua personalidade no atendimento de acordo com cada estilo, com a sua descontração. Então tem garçons que são um pouco mais tímidos, eles não gostam de brincar com o cliente, tá tudo bem. Eu não vou obrigá-lo a ser o cara da brincadeira com a galera. Não é parte da cultura, né? Não, Não ele tem... não funciona. Ele não funciona assim, ele vai sair muito de uma zona onde ele está confortável de atender o público e vai derrapar e vai ficar ruim. Então, e se eu pegar um cara que é muito descontraidão e eu travar, olha, não pode brincar com o pessoal, não pode fazer piada nem nada, ele vai também se sentir desconfortável. Então, o que eles vão transparecer para o cliente? Um atendimento desconfortável. E a gente faz exatamente o contrário. A gente tenta fazer uma aproximação da galera toda para que toda a minha equipe de atendimento, tanto no telefone quanto presencial, até a equipe de pizzaiolos, interajam na medida de sintam que vocês estão recebendo gente em casa. O cliente está entrando, está vindo ali, porque eles estão vindo pelo trabalho de vocês. Né? E uma das coisas que eu falo muito para eles eu posso ser um cara fodástico em marketing, faço campanha, boto a pizza legal, falo aqui num podcast, não importa. Eu posso falar o que for da 1900 e eu atraio o cliente para uma primeira vez. Ele vai lá, experimenta a pizza. Pô, gostou? Tá ótimo. Quem fez a pizza não foi o Eric. É uma galera que trabalha ali. Sim. Quem fez o atendimento também não foi o Eric, não foi ninguém da família. É a equipe que está contratada. Sim. Se o cara gosta, ele fala, poxa, o Eric fez uma campanha legal, eu vim aqui, eu gostei, fui bem atendido, eu vou voltar. Esse mérito é da equipe. A segunda vez que um cliente volta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, décima, o resto da vida, eu não tenho mais mérito nenhum como profissional de marketing. De forma direta, né? Isso, porque você exato. Criou todo o processo, sistema, né? Sim, mas eu trago para eles essa importância para que eles sejam vistos como relevantes para o negócio, porque cara, que coisa mais gostosa que você vê que um cliente voltou e voltou por você. Que demais. E pelo seu produto também, né? Tem o você, tem a pessoa que está ali respondendo, né, atendendo. Mas, cara, tem também o produto em si, né? Sim. Que é diferenciado. Eu fui lá, mais de uma vez, quando você entra, o cheiro, o lance do azeite, o lance de, cara, tá ali e poder ver também, né? Isso é uma parada muito massa, cara. É um diferencial, né? E o lugar em si também é massa, né? Você lembra? Eu tô lembrando daquela vez que você me mandou mensagem no WhatsApp, né? Sim, e tava... Aí você me mandou e falou, Eric, o trial deu certo. Pela primeira vez eu te convidei, né? Sim. Eu falei, deu certo, agora eu quero uma mulher quer ir. E eu pedi em casa também. Você pediu depois. Pedi em casa também. Nossa, fenomenal. Eu particularmente prefiro ir. Porque, cara, mesmo você tem o lance da caixa, né? Que é uma caixa que tem inteligência ali, né? A pizza vem de uma forma... Mas, cara... E lá é uma experiência por si só, não é só gastronômico, não é só comer. Sim. Tem a pegada, né? Você vê a outra mesa feliz também, ser atendido pelo garçom. Pô, isso é muito gostoso, você faz um setup do ambiente inteiro, né? Com essa experiência do que é estar na 1900, né? Ver os pizzaiolo ali trabalhando, a energia dos garçons e acho que de todo mundo que está junto, isso te ajuda a perceber o que é a qualidade do que a gente está fazendo. Que massa. Isso é uma parada gozada, até que a gente, quando fala do delivery em si, a gente, por exemplo, pretende expandir, né? A gente sabe que a gente vai crescer e a gente não vai nunca crescer só em dark kitchen, porque isso você vai escondendo a marca. Então, esse complemento que tem, que é o ambiente, ele precisa ser mostrado. Total. Para o próprio cliente lastrear o que ele tem de percepção do que é uma 1900. Só a pizza que vem na caixa... Ela traz muita coisa, ela traz a nossa história. Mas é uma fração, né? Mas ela é uma fração. É parte da coisa. A gente não consegue levar para casa 100% do que é a 1900. Mas não é proposta também, né? Acho que é o cara que quer a qualidade do produto rápido. Sim, tem outras... é outro negócio. O delivery ele é outro negócio. Eu trato como outro negócio. Bacana, as necessidades são diferentes, os horários são diferentes, a percepção de valor é diferente, então é tudo outra coisa. O custo é outro... a complexidade de operação, então é outro negócio. E já que você está falando, Eric, outro negócio, você tem outro negócio. Por que você, sócio da 1900, indo bem, porque tem um cara que não vai bem em algo e aí quer ensinar, não é isso? Mas o seu caso é o oposto. Por que você indo bem, no auge da 1900, eu posso dizer isso? Pode. Cara, ganhando prêmio e tendo sido reconhecido lá fora, a gente já vai falar disso, mas por que você escolheu então, ao invés de só focar no seu negócio, também abrir esse outro leque, essa possibilidade de mentorar outros empreendedores da pizza, ajudar outros empreendedores que poderiam ser vistos por uma pessoa leiga como seu concorrente? Como é que é isso para você? Cara,
No passado, até fazer uma coisa rápida aqui, o meu pai teve um mentor, que era o Toshio Furiata. Meu pai e o Giovanni Momo. Os dois, eles eram a mesma estante na orquestra. Para a galera entender o que é. As violas, elas tocam em pares, usando a mesma estante onde põe a partitura para fazer a leitura. Então são dois músicos tocando com base na mesma partitura. Não é com base. Eles estão tocando a mesma coisa, nota por nota, né? Não, tá a orquestra inteira ali, né? Dentro das violas, né? Mas aquele par, eles dividem tocam uma a mesma estante. coisa. Eles dividem uma estante. Porque não precisa ter uma estante para cada músico. Sim. Mas uma estante para dois, e aí eles dividem. E o Furiata, ele tinha uma rede de restaurantes. Já há muito tempo. E uma rede de restaurante internacional super bem conceituada. Então, apesar dele ser japonês mesmo, de origem e tudo de cultura, o restaurante dele era de comida internacional, em hotéis e tudo mais. Quando meu pai resolveu abrir a 1900, ele tinha um amigo com quem ele podia trocar alguma informação e entender como que seria essa vida. Porque tinha começado ele antes, tinha mais experiência. Isso. Só que era uma coisa assim, totalmente informal, era numa conversa de um jantar, era num bate-papo ali no intervalo. Então, esses toques, esses direcionamentos, o meu pai recebeu de um amigo. Né? Ajudou em algumas coisas e em outras nem tanto. Porque era estilo diferente, a visão que o Furiata tinha de negócio às vezes era um pouco diferente do que a gente tinha. Então, nesse momento, você começa a escolher caminhos, né? Mas por que eu estou abrindo este ponto aqui? Meu pai talvez tivesse dado certo com um pouco mais de dificuldade se ele não tivesse uma orientação mais ajustada de um amigo. Sim. Certo? O que acabou acontecendo em 2020, né? Se eu falo 2020, todo mundo sabe que foi pandemia e ferrou geral para todo mundo. Alguns negócios, quando param, não geram custo. A restauração, o setor da restauração, quando ele para, ele quebra. Vamos falar aqui, eu tenho um papel aqui no VDCast que é proteger quem está ouvindo. É esquisito esse termo para quem é fora do mercado, tá bom? Perfeito. Gente, restauração não é recuperar uma obra de arte, tá bom? Restauração não é arrumar a parede. Eu tenho uma restauração restaurada, tá? Então, é de restaurante. Então explica aí, porque qualquer termo eu tenho que assentar pra galera. Claro. Perfeitíssimo, perfeito. É o que eu sinto às vezes no grupo lá da mentoria, da tua, né? Porque o pessoal começa a falar uns negócios, pô, alguém traduz esse termo. Nunca ouvi. O que é lead, né? O que é isso, lead? Né? O que mais? O CPC. Pixel. Isso Porra, cara, sofro pra caramba. Restauração porque os restaurantes eram para restaurar a energia das pessoas. Os viajantes na Europa tinham lá um lugar onde podiam tomar um caldo, uma sopa, alguma coisa, descansar ou pernoitar. E esse era o ponto onde acontecia a restauração do organismo para que ele pudesse prosseguir viagem. Então isso virou um negócio. Né? Ninguém nunca pensou. Não. Você que tá aí no VDCast, tá assistindo no Spotify, tá assistindo no YouTube, que seja. Quem tá no Spotify, pode assistir no YouTube, porque tem vídeo, vocês vão poder ver a gente bebendo cerveja aqui. Inclusive, brindemos aqui, meu amigo. Tamo junto. Olha só, tira um print aí desse momento. E comenta aí se você sabia que restauração tem a ver com restaurante. Porque, cara, eu tenho certeza que um monte de gente nunca ouviu dessa forma. Não juntou, né? Claro que não. A origem da palavra lá, como é que chama? Tem até um termo pra origem da palavra, esqueci lá. Eu não faço ideia. Tem uma hora vem, quando acabar o podcast. Etimologia da palavra, é isso. Temos um ponto aqui na gravação. É isso. E o que acontece, né? Em 2020, quando entrou a pandemia e restaurantes pararam, a gente tem muita gente empregada, porque não se estoca a mão de obra. Né? Você chega num restaurante... Nem vento, né? O pessoal não tem quanto você vento, pelo amor de Deus, né? Nem vamos entrar nesse assunto agora. Mas imagina que você chega num restaurante, tem alguém ali para te atender. E enquanto não tem, ele continua lá e ele continua tendo um custo para existir lá. Então, se entrar uma pessoa, 2 ou 3 ou 5, ele vai dar conta de atender até um certo número. Mas se não entrar ninguém, ele está lá disponível custando para isso. E os insumos são perecíveis. Então não é um negócio que eu posso produzir, tipo um carro, fica no pátio, vai ficar velho. Se não vender agora, vende depois. Vender agora, vende depois, um pouco mais barato, tá tudo bem. Queijo estraga. Cara, tem mercadoria que é feita pro dia. Tem coisa que você faz de manhã para restaurantes que abrem 2 turnos, ou você trabalha o almoço ou trabalha o jantar com ele. Não lixo, fala aí. É lixo, é perda. Por mais que se façam movimentos de falar, doação, a gente doou com a Prefeitura de São Paulo aqui. Teve muita movimentação, né? Hoje eu ainda sou vice-presidente da Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, que é uma associação que fez um trabalho sensacional, né? na pandemia, de trazer consciência para o poder público do impacto que eram algumas medidas para o restaurante.
Então houve também junção dos restaurantes de falar, pô, fechou tudo. A gente tem insumo aqui e vai fazer o quê? Então vamos juntar para fazer uma doação. A gente produz, a equipe vem, trabalha, faz, prepara alguns pratos, alguma coisa e a gente entrega. A prefeitura faz a distribuição para o pessoal de rua e pelo menos não joga fora, né? Isso foi alguma das coisas que aconteceram. Mas o alimento, pelo fato de ser perecível e a gente compra com muita frequência, o restaurante troca muito dinheiro. Troca. O que quer dizer trocar? Explica para trocar dinheiro é um fluxo muito alto de pagamento compras. Por exemplo, o cliente vai lá e compra, paga à vista, vamos dizer, um jantar, só que eu também estou pagando aquele alimento. Né? Eu tenho que dar a gorjeta da equipe, então esse fluxo ele é muito intenso. Não tem um prazo de pagamento de 60 dias, às vezes, ou 6 meses de hoje, estoque, né? como acontece em algumas É agora. setores. É agora, é ali que está acontecendo o negócio. Então depende, gera muito caixa, mas ao mesmo tempo consome esse caixa muito rapidamente. Então, E a margem? A margem fica encolhida ali, né? Encolhe, porque como a gente tem essa variação de movimento, então ninguém quer almoçar às 4 horas da tarde ou jantar às 11h30 da noite. Todo mundo está na faixa quente, que é aquele horário de pico. Eu desafio aqui qualquer um. Chega num restaurante, vai numa pizzaria. De preferência na 1900. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos pensar assim. Se você chegar lá 8 horas no sábado, você vai encontrar espera. Chega às 7h30. É meia hora a menos. Você vai entrar e sentar. Chega 15 para as 8, você vai entrar e vai dar de cara com 3, 4 pessoas entrando e às 8 horas lotou o salão. Porque todo mundo vai no mesmo horário. E não é linear, né? Não. Vai acrescentar. É exponencial. Encheu, tá depois vazio, esvaziou. De repente tá cheio, de repente tá vazio. Né? Isso, é isso que acontece. E você tem que ter gente para atender o pico. E nas margens onde você não tem, você tem ociosidade. Tanto de pessoas quanto de insumos. Está tudo pronto, disponível. Equipamento, instalação, está tudo lá. Só não tem a venda. Então, o custo a gente tem que fazer meio que por média, conforme o negócio funciona. Essa movimentação que existe numa característica muito peculiar de restaurantes em si, faz com que a gente movimente muito rapidamente as coisas. E não dá para falar, poxa, eu vou contratar um cara para trabalhar, cara, é sábado, domingo, feriado, final de semana, tudo é onde a galera sai. Então não dá se ele não trabalhar aqui no sábado, eu vou botar ele na segunda para ele compensar a hora. Fazendo o quê se não tiver cliente? Se não tem demanda, né? Exato. Cara, que interessante. O digital, a galera que tá ouvindo, a maioria deles são pessoas que vendem cursos, vendem mentorias. Eles não têm que lidar com nada disso. Nada disso. Então, e tem gente que acha que é difícil, né? Nossa, é difícil lidar com o digital. Sim, tem suas peculiaridades, mas quando eu olho um negócio físico, não só de restauração, não só de restaurante, mas qualquer negócio físico, tem que lidar com estoque. Eu não tenho. Tem que lidar com margem apertada? Eu não tenho. Cara, quando eu vejo qualquer outro negócio e vejo alguém que, assim como você, assim como a sua família, cara, vocês venceram nessas condições tão diversas. Eu acho isso tão incrível, cara. Porque no digital, que as margens são maiores, que tudo é tão diferente. Cara, o cara não tem que pagar pelo ponto. Olha que loucura. Não tem que alugar um lugar, não tem que pagar umas pessoas que ficam ociosas. Tipo, é tão diferente, tão mais fácil. E ainda assim, é tão difícil para algumas pessoas. Quando eu vejo alguém vencendo em negócio físico, quer seja o seu, ou vários outros de produto físico mesmo, e-commerce, cara, eu acho incrível. Eu acho que envolve uma certa mágica que eu não sei se eu seria capaz de lidar. Entendi. Legal. Parabéns, cara. Obrigado. É fora do comum. Muito bom. E essas particularidades do restaurante, né, fizeram que, quando começou a pandemia, e a gente teve que começar a fechar as portas, vários restaurantes começaram a fazer conta, do tipo, olha, o que eu faço com o dinheiro que eu tenho? Como é que vai ser? É um cobertor curto, né? Curtíssimo. Cobre o pé, não é um cobertor, é uma fronha. Cobre, não entendeu? É uma fronhinha, né? Sim. Você tá cada hora com ela transitando num pedaço para você ficar confortável. Quando fechou, cara, 15 dias de fechamento, eu falei, cara, não vai ficar 15 dias. O pessoal, não, mas o decreto é só de 15 dias. Eu falei, vocês vão cair. Você sabia que não era? Eu tinha certeza que não. Porque em nenhum lugar do mundo, em 15 dias tinha se resolvido nada a respeito da pandemia. Sim. Eu errei muito, mas eu estava... Errou menos que a galera, Talvez, né? porque eu falei, vai no mínimo 6 meses. Em menos de 6 meses, nada normaliza. Então nós vamos lá para setembro. Enquanto isso, a galera achava que era uma gripezinha. Cara, achava que era uma coisa... E quem estava apostando que depois de 15 dias do fechamento no decreto aqui do estado de São Paulo, teve lugares que variaram, né? Então vamos falar de São Paulo aqui, só para peço uma licença para o pessoal que está ouvindo, porque está mais vinculado à minha realidade aqui. Né, mas a gente, até pela INR, acompanhou a diferença de prefeituras. Rio de Janeiro foi muito diferente, permitiu muito mais funcionamento. Então, a curva de retorno do setor foi mais fácil no Rio de Janeiro do que foi em São Paulo, por exemplo. Né? Mas, pensando assim, 15 dias eles tinham de expectativa, por 15 dias eu aguento, eu volto lá, tá tudo bem.
Eu falava assim, tá, mas aí renovava, né? 15 dias. E aí? Então aí você começa a quebrar. Porque o cara tem que pagar salário, tinha que pagar fornecedor, mas ele não vendeu. Ele não vendeu aqueles 15 dias. Então não tem dinheiro para pagar nada. E o governo não soltou caixa no primeiro momento para que as empresas sobrevivessem a isso. E o que foi permitido, principalmente aqui em São Paulo, foi o delivery. E o sistema de delivery fala, olha, a prefeitura, o estado fala, olha, pode continuar fazendo delivery. O nosso negócio nasceu com delivery. Pizza é delivery, né? Serviço já há muito tempo, desde que nasceu a pizza na Itália, a pizza era entregue na rua, nos lugares onde as pessoas estavam. Ou era uma coisa meio pega e vai, né? Sim. Tinha isso, né? Também. Compra, pega e vai, mas Sim. não senta. E cara, eu acabei de voltar da Itália. Tem pouco tempo que eu voltei da Itália. E lá tem uma coisa que no Brasil não é comum. Mas é o seguinte, você tem uma pizza e ela tem 2 preços. Você pode pagar um preço para levar, um outro preço para ficar. Tá ligado disso? Eu não tinha visto, não. É assim. E é comum. Lá é uma coisa legal. Tipo, legal que eu digo, Sim, é autorizado. E não é só pizza. Um sorvete. Se você quiser pegar um sorvete, um sorvete de bola. Aqui em São Paulo se falam de massa, né? Sim. Eu sou do Rio, eu acho esquisito esse negócio de sorvete de massa. Enfim, sorvete de bola, né? Um cone, né? Cara, se você pegar pra levar é um preço. Se você quiser sentar ali, é outro preço. Não é só os 10% do garçom, não. É um outro preço. Porque você tá usando espaço, você tá ali. Cara, isso é comum na Itália, normal. E tem um certo sentido. Claro que tem. Porque, até se eu abrir um parênteses aqui dentro da história toda. Quando a gente abriu lá 1900 no passado, o serviço era 10% pago direto pro garçom, assim, tipo, sobrava lá do cartão, do cheque, no dinheiro, já pagava e estava tudo certo. Sim. Café era cortesia, não cobrávamos taxa de entrega e o manobrista também era cortesia. Porque você entregava seu carro para um cara que está na porta do seu restaurante, ele estacionava, estava tudo bem. Você bateu um carro dos anos 80... Não acontece Não nada, acontece nada. Você pega um carro novo hoje, sem encostar uma lanterna, um retrovisor, sai caro. R$1.000, R$5.000, dependendo do caso. Então tem uma responsabilidade muito maior. O custo das coisas mudou. A gente cobra café, a gente hoje cobra manobrista, cobra taxa de entrega, porque o cliente, na minha visão, no passado ele estava pagando uma coisa que era rateada entre tudo. Porque quem paga sempre é o cliente. Não tem nada grátis num restaurante. Nada Não grátis. existe almoço de graça, né? Não existe nada, nem almoço nem jantar, né? Então, assim, o rateio da despesa por isso que eu falo que a gente troca muito dinheiro. A gente recebe um faturamento e a gente distribui nas despesas que a gente tem. Se eu vou botar um preço no café ou não, isso é um problema meu para decidir como estratégia de negócio. Mas que esse café eu compro do fornecedor e pago, sem dúvida sim. Se eu vou ter mais margem na pizza para pagar o café com o dinheiro da pizza, é uma estratégia de negócio. Ou eu posso simplesmente ter uma margem menor na pizza para que eu venda mais e cobro o café para quem toma café. E cobro o estacionamento de quem usa o carro. É uma estratégia de negócio. Exato. E hoje não dá para você ratear tudo no preço do produto, porque mudou muito a cara do mercado. Se você fizer isso, o risco é que você não vai ficar competitivo e eles vão escolher outra opção. Exato. E o cara ele vai estacionar o carro, ele não vai ver valor que o estacionamento é grátis. A não ser que você tenha condições que alguns lugares têm. O cara tem estacionamento próprio, ele tem um volume muito grande de gente trabalhando, então ele consegue diluir lá uns manobristas, o próprio seguro, que ele põe o próprio seguro da casa, às vezes cobre o seguro do carro. Sim. Porque está dentro de um espaço, então a estrutura de negócio dele permite que ele faça uma cobrança diferenciada. E Eric, eu vou pedir uma licença poética aqui, de didática mesmo. Existem negócios que permitem manobras que outros não permitem por uma questão de margem. Então olha o que a gente está falando aqui, de uma realidade de 1990 ou 2000, que você podia dar o café de graça, que hoje não dá mais. E agora se eu paro para pensar, nossa, um café, quanto que é o café lá? Acho que tá R$6. Você não poder dar de graça um negócio de R$6 parece assustador, porque eu tô num negócio que a minha margem é muito alta, e eu posso fazer isso. Só que tem negócios, eu quero botar em perspectiva, porque, cara, esse negócio é tão diferente do que a maioria que vem aqui no VDCast, que eu quero então extrapolar mais ainda. Cara, eu comprei um imóvel em Balneário Camboriú. E aí eu conversei com pessoas e tal, e tem um outro corretor de Balneário Camboriú, sabe o que ele falou? Ainda mais agora sabendo que eu sou um investidor e que eu comprei um imóvel lá. Ele falou, Vitor, se você quiser vir aqui e visitar os empreendimentos, vai ser um prazer. A gente paga a sua passagem, te pega no aeroporto e a gente dá um passeio de helicóptero. Olha que interessante. Mas você aí que está em casa, você faz ideia do quanto custa isso?
Cara, não é barato pagar uma passagem de São Paulo para Balneário e pegar no aeroporto, dar um passeio de helicóptero para ver. Por que esse cara tá fazendo isso? É porque eu sou muito legal? Não. Claramente não. É porque ele tá inserido num negócio que tem uma realidade diferente da sua, sim, tem uma margem tão diferente. Se você falou de trocar dinheiro, eles estão num negócio muitas vezes de criar. Eles pegam um espaço que vale nada e faz com que ele valha milhões. Sim, exato. Assim. Então, ele pode fazer isso e você às vezes não pode fazer o café. E eu não tô falando isso pra falar o que é melhor, o que é pior. Até porque são negócios tão diferentes, sim, né? Sim. Mas, de novo, para enaltecer e exaltar e apontar o quanto que é incrível o que você faz. Obrigado. Cara, eu vou te falar, tem um autor que eu gosto muito, Malcolm Gladwell, ele fala de visão do mundo, tem galera também do Freakonomics, eu não sei em qual dos dois livros está esse exemplo. Ele fala do que... A gente tem preconceito, né? Fala que italiano é bom de fazer massa. Mas todo italiano não necessariamente. E aí japonês, né? É bom de fazer conta. Mas será que é? E aí, num desses dois autores, num desses dois livros, eu não sei em qual dos dois, e pode ser em nenhum dos dois, mas eu lembro dessa história de por que a gente fala que asiático, né, tem esse poder de capacidade cognitiva, de tanta intenção, cara, poder fazer conta e ser tão incrível nesse ponto, né? E, cara, sabia que a origem da coisa tá no que eles tinham disponível ou não? No que eles tinham disponível ou não. Então, por que eu tô falando isso? Enquanto alguns povos, eles viviam num estado de abundância ou num estado de plantação, que tudo que você planta dá, cara, muitas vezes a galera lá do Japão, eles ficaram no arroz, focaram no arroz. Só que o arroz, ele tem uma peculiaridade, não sei se você já ouviu essa história ou não, não, mas ele tem uma peculiaridade que você não tem como aumentar a produção de forma exponencial, não é uma coisa que você consegue só dobrar o número de sementes e aí tem mais arroz. Tem uma especificidade maior para cuidar. O trigo você planta e dá, o arroz você tem que cuidar mais, então você tem que estar mais na minúcia, mais no detalhe. Então os caras aprenderam formas hidropônicas de cuidar da coisa e se tiver um pouco mais de água, morre tudo, se tiver menos, morre também. Então esse detalhe, esse apreço pelo detalhe, por causa da margem que é menor, fez com que eles tivessem sim uma maior disposição para fazer conta. E são mais precisos em tudo que fazem. Irmão, né? Isso cultural, é incrível, né? E aí isso impacta na indústria automotiva. Sim. Cara, como pode? Que louco. Por causa do arroz, irmão. Uma parada muito louca. E aí, de novo, cara, o mercado digital, eu não quero falar que é melhor ou pior. Cara, você pode ser vagabundo e ter margem. Você tem um negócio físico e você tem um negócio de mentoria. Sim. E a gente pode falar das diferenças, eu quero entrar nesse ponto, mas... Cara, você tem um negócio que tem valor, você pode vender 1.900. Tem um negócio de mentoria, você não pode vender, não vale nada sem você. Exato. É você. A gente vai falar disso, tem melhor, altos e baixos, né? Pontos positivos e negativos, mas... Cara, teu negócio de mentoria, quanto que você cobra na mentoria? Hoje tô cobrando 10. 10. 6 meses. Desses 10, tem o teu custo de aquisição por cliente, mas você tem uma margem de quantos %? Sei lá. Eu nunca calculei, mas deve ser, 90%. É absurdo. Beira o infinito. E lá você não troca dinheiro. Então é um negócio tão diferente. Sim. E cara, tem aquela frase que é muito poderosa, né? Mar bom não faz marinheiro bom. Exato. É mar mexido, mar balançado que faz marinheiro bom. Cara, não tem como comparar a tua visão de negócio com um cara do digital, que vende uma mentoria de 10 mil, vende 10, faz 100 mil, acabou. Pro cara fazer 100 mil no restaurante, ele faz. Só que o quanto que fica? Muito ele tá trocando. Sim. Pro cara conseguir 100 mil de lucro no restaurante, ele tem que ter um nível de controle das finanças e de lidar com o time e de alocar recursos. Sim. Que, cara, o cara do digital, ele coisa morreria envolvida. antes, cara. Se ele tivesse que lidar com isso, ele não daria conta. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Faz sim. Assim, é engraçado até porque você pega o número de itens que a gente envolve. Você pegar um DRE, por exemplo, né? A gente... Agora é só demonstrativo de resultado. Fiquei sabendo que mudou essa terminologia. Não é mais resultado de exercício. Mas vamos pensar um demonstrativo. Que é teu faturamento e você vem até a última linha, né? Colocando despesas e tudo mais. Eu imagino que no digital, cara, você tem uma coisa mais curta do que você tem num restaurante. Mas é óbvio. Muito é. E lidar com fluxo de caixa não é um assunto, muitas vezes. E cada linha você tem menos complexidade. Porque quando eu pego uma linha minha que é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, cara, você vai pro meu cardápio. Que eu tenho de pizza, bebida, sobremesa, vinho, entrada.
Aí explode aquilo em receitas de insumos e, cara, só para fazer a massa da pizza, a gente pode falar de farinha, fermento, água e sal. Para um item que é a massa. Aí o molho de tomate, ainda vem mais um óleo, vai sal de novo. Aí você começa a pensar numa mussarela, uma calabresa, uma cebola. Aí É complexo demais. Você começa a ir para os itens que são preparados, mais ainda, você vai trazendo mais complexidade para uma linha do DRE que é o CMV. E a gente no restaurante, quando você começa a juntar isso tudo no pacote das despesas, se o cara não tiver um olho crítico, ele não sabe para onde está indo o dinheiro. E esse é o grande, a grande dor. O cara vê muito dinheiro, movimenta mas não muito, fica, né? mas ele não sabe o quanto está ficando. E ele se perde muito nessas paradas todas de, cara, entrou, faturou, vai pagar um outro. E, cara, ele não analisa num período fechado para saber se ele teve eficiência suficiente e foi rentável. Sim. Né? E aí você vai ver o cara, na estatística, acho que 80% ou mais dos restaurantes quebram com menos de 2 anos de operação. Meu Deus. E o cara quebra como? Endividado, bicho. Meu Deus. E voltando na questão da pandemia, o que eu vi, que foi uma das coisas que me deixou... Até já estava muito sensibilizado por todo o cenário que estava acontecendo, mas eu vi gente tentando vender coisa, passar ponto, vender equipamento. E você sabe que, cara, assim como meu pai tinha um sonho de montar um negócio e conseguiu, é outra família que está ali, né? Porque sempre sai da família, sempre uma pessoa, alguém que está empreendendo, está investindo o seu tempo, as suas economias eventualmente de um outro trabalho, que ele juntou ao longo de um certo tempo e está resolvendo empreender e montar um negócio que às vezes é do sonho. Muita gente, infelizmente, romantiza um pouco o setor da gastronomia de achar que, cara, eu gosto de cozinhar tal coisa, eu quero juntar os amigos. Já fica aqui meu aviso, cara, não abra um restaurante. Não abra, compra umas panelas legais para sua casa, chama os amigos no dia que você quer, porque senão você não vai mais chamar os amigos, você vai ter que pagar conta, fazer um negócio funcionar. Uma coisa que era gostosa vira uma obrigação também. Vira uma obrigação e assim, se você não gostar dessa obrigação, se isso não mexer com o seu coração, você não vai aguentar. E às vezes só mexer no coração não resolve, né? Não, tem que é o cara que bolso. tem a paixão, mas não tem a métrica, né? Não, você tem que mexer no coração para manter o cara vivo ali naquele meio, senão ele vai embora. Mas tem que botar um dinheiro no bolso. A gente tem que ser bem remunerado. Eu acho que os donos de restaurantes têm que ser bem remunerados para poder ficar nesse jogo que não é fácil. Não é fácil, é muito competitivo, a gente tem muita opção. Infelizmente tem muito amador e os amadores não sabem precificar. Então o cara dá uma referência errada para o cliente porque ele cobra errado. Sim. E aí dali a 2 anos ele quebra, só que você está no jogo ainda. Nossa. Então ele entra jogando um valor que ele não vai ficar. Então o mercado que não entende nada, né? Os clientes, eles, eu vou pagar 90 pau numa pizza, eu vou pagar 70, 60. Cara, olha, vamos experimentar aquela de 60. Tá bom, só que ele compra 1, 2 vezes nesse cara que está empreendendo aqui, até a hora ele tá matando o cara, né? O primeiro 13º que ele tiver que pagar da equipe dele, ele não já tem se mais. quebrou. Férias, falta que o cara não tem. Um dia que teve uma obra na rua, interrompeu o trânsito dele, que teve internet que caiu, ele não vendeu. Sim. Então isso tudo vai minando a rentabilidade de longo prazo do cara. Se ele não está bem lastreado, ele se lasca. Sim. E aí quando ele quebra, faz o quê? Ele vende para alguém que vai lá, compra um outro negócio que já está meio andando, põe para andar, né? Gasta mais uma graninha e perpetua praticamente essa prática de preço mal praticado no mercado. Meu Deus. Então, isso que atrapalha quem tá fazendo um bom trabalho, né? Mas atrapalha por pouco tempo, mas eles ficam ali. Eles vêm, eles vão, eles seguem ali, né? Existe essa movimentação, né? Tem um fluxo ali. Mas nunca é o mesmo. Não. Porque ele roda, né? Ele não aguenta. Nossa, seria tão melhor se eles tivessem informação e educação, né? É o que eu faço. Nossa. É o que eu tento fazer, cara, né? Isso é gênio. Como é que então nasce o Eric mentor nisso? Então, lá na pandemia, essa minha dor de ver o setor com muita dificuldade. E assim, eu trocava muita informação com alguns amigos, mas comecei a olhar e falei, cara, as pessoas precisam de formato. Né? Não adianta eu só responder. Sim. Não é um achismo. Como eu falei, a gente tem um negócio que nasceu com delivery. Sim. E eu sempre investi no delivery. Hoje o nosso delivery é mais da metade do nosso negócio. Então, apesar de você olhar as 1.900, olha o salário. Peraí. Mais de metade? Mais da metade. 60% praticamente do que eu vendo, do que eu faturo, tá no delivery. Uau. Por quê? Não é porque a gente... na real. O delivery não gasta tempo pessoa mesa, né? Na verdade, assim, a gente sabe fazer o delivery. E a gente percebeu que o delivery ele é mais escalável do que é o salão. Claro. O salão tem um espaço finito. Tem um espaço finito. O delivery você tem entregadores que você pode aumentar, né? O meu espaço finito para o delivery é o forno. A minha capacidade de produção está ali.
Mas você pode fazer outro do lado. Sim, mas eu vou tendo algumas complexidades, né? Mas se eu tenho um imóvel com espaço finito e eu tenho que optar para fazer um forno ou 2 fornos, por exemplo, e trabalhar delivery, eu vou para 2 fornos para trabalhar delivery. Se eu coloco mesa, é aquele lastreamento que eu faço para a marca. Sim. O cliente enxerga o pacote do que é a 1900, ele entende a nossa pegada. Que maravilhoso. E aí eu vendo bem no delivery também. Se eu fizesse uma 1900 só delivery, se ela só existisse como delivery, ela vai perdendo o valor dela, porque as pessoas não conseguem lastrear toda a nossa história com atendimento. Vai faturar, vai movimentar dinheiro, vai ter margem, mas não vai ter o equity, né? Eu não posso cobrar o preço que eu cobro pela marca hoje. Sim. E nem conseguiria oferecer toda a qualidade de serviços que a gente oferece. Tipo, garantia. Se tua pizza você ligou, tua pizza não tá do jeito que você quer, a gente troca. Eu troco, assim, não tem muita choradeira, não. Tem lugar que não troca. Não, eu troco, eu deixo uma de crédito. A gente tem uma série de protocolos para tratar algumas coisas assim. Vocês cuidam, né? Você entende um termo que eu quero trazer pra galera do VDcast, então, que tá ouvindo pela primeira vez? Pessoal, vocês aí, ó. Vocês estão ouvindo isso talvez pela primeira vez. Você sabe o que é LTV? Você tem ideia do que é LTV? LTV quer dizer Lifetime Value. Quando o cara faz uma entrega de uma pizza, talvez ele tenha uma margem ali de lucro, mas não é aquele lucro que vai alimentar a empresa. O que vai alimentar é aquele lucro no longo prazo, a projeção daquilo no longo prazo. É o quanto que aquele cliente vai trazer para o negócio durante todo o ciclo de vida dele. Então, se você às vezes faz uma entrega, a sua margem já é apertada. Se o cara fizer uma reclamação e você tiver que trocar, você teve prejuízo, invariavelmente. Sim. Só que negócios imaturos não podem ter prejuízo numa relação. Se eles tiverem prejuízo numa relação, cara, já era, não tem o que fazer. Mas negócios mais maduros, eles podem tolerar um certo prejuízo numa relação, porque eles estão comprando a longevidade. Eles estão comprando a pessoa voltar. Igual que eu falei com você, o trial deu certo, né? Eu fui lá, experimentei, voltei. Então, que bom que alguns negócios têm essa maturidade para poder até perder dinheiro numa transação, porque eles sabem que isso vai plantar e eles vão colher ali na frente. Faz sentido isso? É isso mesmo. Mas esse é o caminho. Inclusive que a gente, por exemplo, eu tenho o histórico dos clientes, não só de pedidos, mas quando eles se manifestam sobre, sei lá, olha, hoje a pizza estava crua. Numa outra vez ele pede e fala, poxa, hoje a pizza está queimada. No outro ele vem, a pizza veio torta. E a gente entende o perfil da pessoa. Às vezes, e assim, cara... Tem gente que é insatisfeita por natureza, né? Isso. Qual é a sua profissão? Minha profissão é reclamar. Tem isso. E realmente tem gente que não tem como se agradar, não tem como fazer nada, né, amigo? Tem cliente que às vezes a gente tem que pensar em demitir o cliente, né? De fato, de olhar e falar, cara, eu não consigo. Eu já falei para um cliente uma vez, não é o ideal, uma vez apenas, mas eu falei, olha, eu peço desculpas, mas eu entendo que a 1900 não consegue atingir o seu padrão de excelência. Tipo, se o senhor quiser procurar algum outro lugar, fique à vontade. Porque realmente não tem o que fazer. Eu sei interessante, assim, né? Eu tenho uma expectativa do que eu tenho para entregar e ela nem sempre está alinhada com a expectativa do cliente. Porque as pessoas ouvem falar e elas vão construindo imagens mentais do que elas acreditam que é uma pizzaria de excelência. E não necessariamente é exatamente o que é a 1900. Isso não quer dizer que a gente seja ruim. Total. Só não bateu com a imagem que a pessoa criou de expectativa. Aí quando ela vai lá e se frustra, ela se frustrou porque ela fez uma projeção que não bate com a realidade. Mas a consistência do que a gente entrega é a nossa realidade. Então, se ela volta uma segunda, terceira vez e ela entende o nosso produto, entende o nosso serviço, aí ela decide. É isso aqui que eu quero ou não. E ela está livre para escolher de onde ela vai comprar. E você sabe qual é o número de transações? Qual é o ponto que você vê? Porque eu fico imaginando, o cara que vai uma vez, ele pode ou não voltar a segunda. O cara que vai a segunda vez, ele pode ou não voltar a terceira. Mas chega um número, eu não sei esse número, tô perguntando de curiosidade mesmo. Tem um número que você sabe que se o cara chegar naquele número, você ganhou o cara. Que tipo, cara, pode acontecer o que for, tá tudo bem, ele vai voltar. Não, se tiver... é uma boa, mas eu não tenho esse número ainda. Mas cara. Isso é a coisa, porque se você achar esse número... É o ponto de não retorno do cliente. Isso, você pode criar esse número. Algumas empresas fazem isso. Acho que vocês têm algo assim, me corrija se eu estiver errado. O lance da fidelidade, né? A gente tem. Porque o objetivo, muitas vezes... Cara, eu já recebi cartãozinho de fidelidade, sei lá, compra 10 vezes, ganha uma 11ª, de lugares que eu não tinha a menor intenção de fazer 10 vezes. Mas o cara me deu um cartãozinho, ou um aplicativo, no seu caso lá, né? Que, cara, eu tô marcando, virou um jogo. E aí eu quero completar. Eu vou pedir pizza, eu vou pedir de uma outra para começar do zero ou conseguir mais um ponto nessa aqui? Sim. Se vale a pena, você vai atrás desse ponto extra, né? Claro que sim. Isso aqui, se a relação que você tem como consumidor vale a pena com essa pizzaria, com esse restaurante ou com essa empresa, não importa qual for, você vai tender
aquilo vai virar um biscoitinho, né? Um cookie. Que, Sim, tipo, vai dar uma retroalimentada para você manter a fidelidade com o lugar. E funciona, né? Funciona. A gente faz Vocês isso. fazem isso? Faz. Como é que vocês fazem lá? A gente tem os miles, que a gente chama de miles, que antigamente eram cupons na caixa, aí a gente tirou da caixa e ficou eletrônico. Então o cliente... É no aplicativo? É no aplicativo. Então, ou pelo telefone também. Ele tendo o CPF cadastrado, ele tem direito a esse bônus. Ele só não ganha esse ponto quando ele compra pelo iFood. Porque ele optou por outro caminho, por outro canal de venda. E eu não consigo estabelecer relacionamento com cliente que vem via iFood. Claro. Porque o iFood, ele é cliente do iFood, não ele seu. é cliente do iFood e o iFood trava algumas informações. Então eu não consigo ter o telefone do cliente, o e-mail dele. Então eu não consigo mandar mensagem. Como é que eu vou fazer um banco de dados e ter relacionamento com um cliente que eu não tenho, né, os dados completos? Mas quando ele compra na nossa plataforma ou no nosso aplicativo ou pelo telefone e cadastra o CPF dele, eu ponho os pontos para ele dentro do CPF dele. Então, a cada X compras que ele faz, ele vai pontuando. E aí ele pode trocar por pizza, por bebida, pelo que ele quiser com o tempo. A gente ainda está melhorando um pouco a comunicação desse sistema. Mas ele está lá e ele existe. Isso é uma das formas da gente trazer perpetuidade, vamos dizer, no relacionamento. Sim. E uma outra, é uma curiosidade, que a gente, quando vende os vouchers, que faz aquelas vendas alucinadas, assim, de vender um monte de vale pizza em datas comemorativas, eu tenho clientes que são recorrentes desse tipo de compra. Porque ele consegue comprar, por exemplo, no dia da pizza, no aniversário da 1900, aí no outro ano, dia da pizza, aniversário da 1900. Todo aniversário ele compra. Ele compra nessas datas porque fica mais acessível. E eu trato ele como um cliente fiel, porque ele é fiel às minhas campanhas. Ele não consegue pagar o ticket do dia a dia. No dia a dia ele não pode comer lá. Mas uma vez no ano ele pode. Ele vai. Nossa, vou te falar, até mexeu aqui comigo, porque eu já fui esse cara, tá bom? Eu fui, cara, e foi uma coisa que foi bom para alguns negócios, mas foi desgraça de alguns outros, tá? Peixe urbano e as compras coletivas, né? Sim. Cara, eu era pobre quando teve essa explosão. Quando eu falo pobre, não é que eu, sei lá, não tinha comida em casa. Eu tinha, mas eu tinha comida em casa. Se eu quisesse comer fora, eu não podia. Então, as duas formas que eu tinha para comer num lugar legal era o peixe urbano, cupom, Groupon, essas coisas, né? Lá no Rio tinha um cartãozinho, nem lembro o nome agora, cara. Tinha um cartãozinho que você era sócio, aí você podia ir lá. Tipo, acho que restaurantes, para se valer dessa questão da sazonalidade, né? Tipo, restaurantes que bombava no jantar, mas no almoço era vazio. Sim. Dava desconto às vezes de 40% no almoço. Sim, sim. Era... Cara, não tô lembrando mesmo o nome do cartãozinho. Tinha um que chamava Smart Club, eu não sei se era isso. Não era esse, não. Não, mas tinha um que era disso também. Eu não lembro. Adoraria falar. Nosso ponto não ajudou nessa. Você sabe esse? Não sabe, né? Enfim, acho que é uma coisa bem específica do Rio, cara. Mas, assim, eu não tinha condições. Mas com essas promoções, com essas coisas, eu podia ir. E aí, olha que interessante. Agora que eu tenho condições, em lugares que abriram a porta pra mim quando não tinha, aí eu posso voltar, né? Exato. Interessante. E já pra extrapolar mesmo tudo que... A gente tá falando de um modelo tão diferente. A maioria das pessoas que eu trago aqui vende de curso, vende de mentoria. Você até vende mentoria. Mas o negócio principal é 1900. Sim, você tem um side sim. business que, cara, é uma coisa que te dá prazer. Sim, você faz sim. por contribuição, né? Você faz mais pelo outro do que por você mesmo. Sim. Mas o teu negócio é 1900. Mas, cara, as empresas de carro estão fazendo isso, né? Audi, Mercedes, a BMW. Se você olhar, eles têm carro de criança. Miniatura perfeita, escala perfeita, que a criancinha brinca. E aí, quando essa criança faz 16 anos, lá nos Estados Unidos é 16, né? Adivinha qual carro que ela quer, né? E esses brinquedinhos não são baratos, são brinquedos caros. Então, eles estão segmentados para famílias de quem provavelmente, quando fizer 16, vai poder comprar. Então, tem total relação, né? E, Eric, dito isso, do quanto é diferente, né, o seu negócio do que a maioria das pessoas que você mesmo vê na mentoria, o que você está fazendo lá, cara? A galera lá vende curso, vende mentoria, negócio que tem uma margem diferente. Muitas vezes consegue um resultado de lucro diferente, mesmo sem ter tanta capacidade empresarial como você tem. O que você está fazendo lá? É engraçado isso, né? Porque eu tenho que falar do Marani aqui, né? Não tem como pular esse amigo nosso aí, que é sensacional, aí, tanto no digital quanto fora, né? Quanto no mundo real, quando a gente fala da parte de restaurante. Grande amigo meu. Com o que ele faz, né? O Marani tem o portal lá, Donos de Restaurantes. E é um colega da Associação das Pizzarias Unidas, que é uma outra associação que eu faço parte. E trocando conversas com ele, não sei o quê, eu me lembro num dia que eles fizeram um encontro, foram na 1900 dos Jardins na época, e o Marani já estava gravando vídeo, fazendo algumas coisas.
Cara, eu cheguei pro Marani e falei, pô, só queria te falar que os teus vídeos são muito legais, gosto pra caramba, acho que você tem uma boa pegada com a câmera, você sabe explicar bem as coisas, acho que vai ser um negócio importante. Isso acho que foi em 2016, acho que 2017, acho que deve ter sido por aí. E quando veio a pandemia, a gente gravou junto, fez uma live e tudo, e a gente estava já trocando isso. O Marani já está há anos-luz na minha frente no digital em si, né? E aí foi engraçado porque a gente começou a trocar mais figurinha sobre a necessidade do setor. E o Marani, a frase do Marani que mexeu comigo foi, Eric, as pessoas precisam te ouvir. Porque você tem uma experiência com algumas coisas que ajuda muita gente, né? E você pode ajudar muito mais. Então ele falava pra mim, falou, tipo, monta um curso, faz alguma coisa, mas, cara, e ele colou em mim pra eu tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E entre coisas que eu fui tateando, inclusive comprar o Como Começar do Zero, que foi uma coisa disruptiva na minha mente, né? Porque eu vi o Marani postando foto contigo em algum encontro do Master Másio. E assim, eu sigo isso como um protocolo meu no Instagram. Uso muito o Instagram a meu favor. Tipo, se eu curto o Marani e ele me dá conteúdo bom, e o Marani tá postando algo do Damásio, quem é esse cara? Eu vou seguir esse cara, porque se ele tá alinhado com quem eu pego informação, ele talvez tenha alguma coisa que sirva para mim. Talvez não, mas aí eu sigo. Talvez, né? Aquela máxima do amigo, é amigo, amigo do inimigo, é inimigo. Mas aí você vai naquela de tem que provar, né? Só que eu começo a seguir e tudo que aparece que eu vejo que faz sentido, eu curto. Eu nunca pulo um post nem nada que não faz sentido. Porque no mínimo eu tô dizendo pro algoritmo, olha, isso me mostre mais disso. Me dá mais disso aí. Me dá mais disso aí. Né? Eu tô usando o algoritmo a meu favor. Eu não quero ser como é que chama? Refém do algoritmo. Não, eu sei como é que a coisa funciona e eu quero ver mais. Eu gostei desse conteúdo. Então eu preciso dar um reforço positivo pro sistema me trazer mais. E cada vez vinha mais coisa do Damásio. Eu falei, pô, esse cara é foda. Aí fui entendendo a coisa, o formato do que era o mundo no digital, né? E acabei montando, dentre os modelos, fui para aquela questão de fazer a mentoria. Depois fiz o Vida de Mentor com você. Né? E aí consegui arrumar o formato de uma coisa que eu já estava prevendo. Você até então nunca tinha vendido mentoria? Não, a primeira que eu vendi foi pro Marani, cara. Que massa. E você cobrou quanto? 7,5 pau. Que massa. E hoje você tá com quantos mentorados dias. A quanto? 3 dias de encontro. R$7.500, vendi para ele e para mais um amigo. Que massa. Eu falei, cara, eu não imaginei que eu fosse vender. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu já ganhei muito dinheiro na minha vida com várias coisas. Esse é o dinheiro mais gostoso que eu já ganhei, porque eles estão comprando 100% o Eric. Quem você é, o que você sabe, não o que você não sabe. Exato. O que você pode dar. E não é nenhum produto que eu dou e pego, sabe? Não era nada, eu nem sei. O que eu vou? Eu tô vendendo o que eu sei. O que me constitui hoje é o que eu sei, o que eu vivi, a minha experiência. Uhum. E aí quando alguém compra de você a tua experiência, fala, cara, e aí eu tenho valor. Então aquilo mexeu muito comigo emocionalmente, daí eu falei, cara, eu tô sendo de fato reconhecido por tudo que eu construí na minha vida. Porque eu não sou um maluco que começou agora. Cara, eu tô na 1900 desde que ela fundou, com 12 anos de idade. Eu tenho 52, mas vamos desconsiderar o período que eu era um jovenzinho. Eu, de fato, comecei a trabalhar lá com 23 anos, 22, 23 anos de idade. São, no mínimo, 30 anos. Sim. Que eu tô no negócio. Então, eu já entendi como é que funciona. Aquela venda... Que bom, né? Que bom, né? Tá funcionando, né? Sinal de que tá funcionando. Então, aquela venda foi muito legal, porque, primeiro, que o Marani que estava me ajudando a montar a estrutura da venda, ele fala, faz uma live, faz não sei o quê, e você tem que explicar para as pessoas e tal. E eu juro, meio idiota, eu não pensei que o Marani fosse comprar de mim. E quando ele comprou, eu vi o formulário, ele preencheu, eu falei, você comprou? É real ou foi um teste só para ver? Ele falou, é claro. Ele falou, eu quero mais do que você tem para oferecer. Uau. E ele já tinha falado para mim, cara, quando eu fiz a minha pizzaria francesinha, fui abrir, eu fui pesquisar sobre a 1900. Então eu já estudo você há muito tempo. Só que ele pode só estudar o que ele vê. E quando ele tá numa relação com o mentor, ele pode pedir tudo, né? É diferente. Nossa. Então, nessa pegada, quando eu fiz uma imersão lá de 3 dias e dei um over delivery, que eu fiz mais um. Depois de 30 dias eu fiz um rescaldo com eles para ver como é que tava. E aí, o que eu fiz? Né? Aí, pegando a pegada do Vida de Mentor, eu falei, eu vou abrir uma coisa mais continuada. E vou dar mais disso para mais gente. E aí eu vou chamar os dois e vou falar, cara, vocês foram os primeiros que acreditaram, vocês têm um ciclo de mentoria para começar comigo de boa. Uau, estavam dentro já. Estavam dentro, vocês dois estão aí.
Mas depois você mudou o preço. Quanto que é pro cara fazer a mentoria continuada Então, com você? comecei com 8 no preço à vista, depois fui para 9 e agora estou com 10. Mas é 10 à vista, né? E, cara, nesse negócio separado, você pode dividir qual o resultado que você teve? Na mentoria em si. No Isso. digital, olha, depois eu fiz curso, né? Montei um curso que eu chamo Saiba Tudo sobre Pizza. Porque, cara, são 7 pilares para te levar para a pizza certa. Porque sabe qual que é a grande merda que acontece, Vitor? O cara vê a pizza, ele fala, pô, eu quero fazer essa pizza. Aí ele compra um forno, uma farinha, aprende um processo, contrata uma pessoa e nada disso conversa entre si. O exemplo que eu dou é tipo, ele compra um motor de Opala para botar num Chevette com roda de Kombi. Aí você fala, pô, que carro que você quer? Não, na verdade eu queria um Cadete, né? Fala, pô, então você tem que ter as peças do Cadete para chegar nele. E eu Saiba Tudo sobre Pizza, eu explodo a pizza no conceito de pilares, trago ingredientes, técnicas, equipamentos, não sei o quê. E qual é o impacto de cada um desses pilares para você chegar na pizza certa? Aí sim. Fiz uma aula presencial, online, ao vivo, né? Gravei e deixei o curso lá e vendo esse curso aí. Então, juntando o curso mais a mentoria, eu devo ter faturado aí em um ano e meio mais uns 200 pau, mais ou menos, 200 mil reais. Que massa. O que é legal, que tem uma margem bem bacana, mas, cara, se for comparar com o faturamento da 1900, não faz nem cosquinha, não faz né? cosquinha. Não dá nem pra comparar. Não faz cosquinha. Mas pelo menos, por exemplo, eu pude contratar alguém que hoje, por exemplo, me dá assistência. A minha Regis, né? Ah, que legal. Então eu contratei alguém para me ajudar no meu dia a dia. Então ela me ajuda com a minha agenda da minha vida. Então, se precisar marcar médico, a agenda da pizzaria, as reuniões que eu tenho, uma entrevista, alguma coisa, ela vai marcando tudo. Não só isso, mas também me ajuda nas outras. Por exemplo, eu preciso fazer o contato com os meus mentorados, me organizar as datas, quem pagou, não pagou, se o cara está vencendo o ciclo. Você não tem mais que lidar com isso? Não, já automatizei, né, uma com parte ser humano. do processo com o humano, né? Foi mais ou menos isso. Que massa, cara. E eu perguntei antes, por que você tá lá então na mentoria? O Aranha indicou, mas e aí? Qual o valor que você tira? Porque é tão diferente o que você faz, né? Então, o que acontece? Até que foi, eu me lembro quando fui entrar na mentoria e ficou nessa dúvida, né? Pô, eu faturo milhões com a 1900, mas no trabalho da mentoria eu faturo quase nada no digital. E você divide os grupos, né? E eu falei, em qual grupo que eu entro? Porque quando eu tô num grupo, o pessoal começa a falar de LTV, o CAC, sei lá, começa a falar alguns termos de automação e um monte de coisa, né? Não me vem os nomes agora, mas... Que pode ficar um pouco avançado para você. Fica confuso, né? Mas imagino também que quando você vê as dores mais da galera que tá no início, pessoal que não chegou no ponto de não retorno, imaturidade mesmo de negócio, pô, você tá muito na frente deles também, né? Então ficou uma coisa meio... Não, e esse ano ficou engraçado para mim, porque a gente fez 3 eventos, eu ainda dou palestra, faço aula, algumas coisas, 3 eventos presenciais de feira de alimentação. É a FIPAM, Ano Food, FIPAM e FISPAL, né? Não necessariamente nessa ordem, mas e nelas todas, eu com a minha assistente, ela foi lá e gravou, e eu fiz cortes das minhas apresentações, porque eu também parei de falar para o dono de pizzaria sobre pizza. Porque eu tenho amigos que são excelentes pizzaiolos, melhores do que eu, como pizzaiolo. E eu, como empreendedor, sou melhor que eles. Aí você fala do negócio. Eu falo do negócio. Eles falam de pizza. Eles falam de pizza. Nossa. Então eu parei de falar de pizza, de farinha especificamente. Bom, hein? Só que eu falo de empreendedorismo fazendo pizza. Então a plasticidade de você ver um vídeo meu é muito legal. Porque eu tô abrindo massa, abrindo ela, jogo no alto, caramba. Põe os ingredientes, tiro isso tudo falando sobre gestão de negócio. Que massa. E é legal isso, porque fica visualmente legal e tem um conteúdo. E cara, conforme fui divulgando isso, foi crescendo, o meu Insta saiu... Entrou esse ano com 7, 8 mil seguidores, bateu 71 mil. Sério? Viralizou um vídeo lá, caramba, beleza, tudo bem. Aí quando eu vou para dentro dos grupos, do grupo menor, né, na mentoria do Vitor, eu falo, pô, o pessoal tem menos seguidores, sofre para... Eu tô uns passos à frente com algumas coisas, muito à frente, e outros muito atrás, porque eu tô meio perdido no vocabulário. Aí pode até parecer descompassado, né? É esquisito, cara, eu fico meio perdido. E aí quando eu pensei, pô, vou ou não vou para mentoria, né? Eu falei, pô, é aquela velha história, né? Eu não sou mentor? Hoje, sou. Eu não sei que do lado de dentro é que as coisas acontecem, permitindo o crescimento, porque fora eu vou ter que garimpar sozinho. Dentro, pode ser que dê certo. Se não der certo, eu tô aberto à oportunidade. Se eu tô fora, eu tô fechado para a oportunidade. Aí eu falei, cara, eu tenho que entrar e esperar, que uma hora alguma coisa acontece. E aconteceu mesmo? Aconteceu mais ou menos, por enquanto. Me conta, quero saber. Quando foi fazendo num dos encontros, né, eu já ia fazer a venda. Né? Uma coisa que eu adicionei do ano passado, por exemplo, na venda do voucher, para quem está ouvindo,
Eu vendo no dia da pizza, por exemplo, um vale pizza. A pessoa compra, é uma pré-compra, né? É uma pré-compra. Ele compra um voucher que dá direito a uma pizza. De qualquer sabor, qualquer tamanho, qualquer dia da semana, caramba. Tem uma série de permissões pro cara consumir esse voucher aí. Só que ele dura lá um período X. E ele tem que comprar e pagar e depois ele usa dentro do prazo de validade do negócio. A primeira coisa que eu peguei do digital foi abrir a pré-venda. Porque aí no ano passado, né, em 2021, eu fiz... o dia da pizza é dia 10 de julho. E eu faço a venda sempre 10 e 11, 2 dias seguidos. Eu falei, vou fazer uma pré-venda no dia 9, por um preço especial. E vou avisar só para os caras que querem comprar. Criei uma lista, uma página de captura, para quem quiser ser avisado da pré-venda. Aí eu trouxe quem está mais perto e sensibilizado por uma campanha dessa. Pus mais gente na minha base de dados e fiz essa oferta. Só que vendi os 1.900 vouchers que eu tinha. Era 1.000, acho que eu ia vender ano passado. Acabou. Beleza. Tirou do ar. Não tem mais fechou a venda, acabou. Eu lembro disso. Eu entreguei o que eu prometi, né? Aí, vendeu pra caramba dia 10 e dia 11 e tal. Só que eu falei, dia 10 vendeu menos do que 2020. Eu falei, que esquisito, cara. Eu abri uma parada antes pra vender mais. Por que... E o preço a gente tinha feito um pequeno ajuste, mas não é o preço. Aí eu fiquei meio incomodado com isso. Eu falei, deve ter alguma coisa na pegada com o consumidor. Quando foi para esse ano, eu trouxe para você num dos encontros lá da mentoria. Foi o único que eu consegui participar até agora. Sim. Né? E já valeu, né? Aí eu trouxe lá, Vitor, tô pensando em fazer assim, expliquei o modelo. E isso é uma dica que eu dou aqui para todo mundo, quem tem um mentor ou não. Cara, você não precisa fazer a pergunta, explica o que você está fazendo. Porque não é ir lá e perguntar para o mentor responder. Às vezes você nem tem a pergunta. Você não sabe perguntar. Você não sabe formular a pergunta, porque você não tem dúvida. Você sabe o que você está fazendo. Só que às vezes o que você está fazendo é uma cagada. E o mentor vai ver que você vai ver aquilo e vai falar, cara, nem é uma cagada, mas você pode melhorar um pouquinho fazendo isso aqui. E eu te trouxe essa estratégia de venda e perguntei se tinha algo para me ajustar, o que você achava. Você me perguntou, o que você faz com a galera que chegou e depois que acabou a venda? Eu falei, ele tem que voltar no outro dia para comprar. Eu falei, você vai perder esse tráfego todo. Você está anunciando, divulgando, falando. O cara chegou um pouco depois que acabou. Ele vai fechado, se frustrar. Não pode comprar. Né? Aí você me falou, não, deixa a venda rolar no preço normal. Ou faz a pré-venda do dia seguinte, né? Faz a pré-venda do dia seguinte. Eu falei, mas Vitor, o cara tá vindo por um preço. Ele vai encontrar outro, ele não vai ficar chateado? Ele falou, mas se ele não conseguir comprar, ele vai ficar chateado também. Mais ainda. Só que você tem a chance de vender. Eu falei, tá bom. Foi tipo 5 minutos de coisa. Acabou a reunião lá, eu falei pro meu pessoal do marketing, do TI. Galera, vocês podem me xingar, mas nós vamos mudar um pouco a programação do dia 9. Eu quero abrir a venda do voucher normal assim que acabar a quantidade. Vamos refazer lá o que tá programado. E eu não lembro, isso foi muito perto, foi na semana praticamente. E a gente abriu, jogou muito tráfego para dentro. No dia 9, o pessoal comprou os 1.900 vouchers. Deve ter dado tipo meia hora, 40 minutos, vendeu tudo. E aí deixou aberto no preço normal e continuou vendendo. E só essa venda adicional gerou um acréscimo de 100 mil reais, mais ou menos. 100 e poucos mil reais de venda na campanha dos vouchers, né? Que massa. E aí tu vem aqui no meu VDcast dizer que valeu mais ou menos, cara? Difícil de agradar, hein, cara? Sabe, quando você fala daqueles caras que é o hiperrealizador, né? Que tá sempre olhando o próximo passo e esquece de dar o tapinha nas costas e falar good job, aquela história toda. Essas paradas do Vitinho que eu pego muita coisa, cara. Você ajuda bastante a gente, você não tem noção, cara. Que massa, Eric. Fico feliz com isso. Não. E eu mais ainda, cara, porque eu posso pegar um negócio, cara, que eu olho assim, eu tô fazendo praticamente um mashup de conhecimentos, né? Quando eu comecei a fazer mentoria lá com o Marani, foi pensando no restaurante especificamente, né? Quando eu vou pro digital, eu falo, cara, o que isso tem a ver com o meu restaurante hoje? E, cara, eu tenho um aplicativo. Eu tenho clientes cadastrados, eu tenho e-mail deles. Eles pedem pelo telefone, eu tenho os dados. É uma relação com pessoas, porque você sempre fala que não são números, são pessoas. Sim. E o meu negócio, ele se relaciona através da pizza. Só que algumas estratégias e técnicas são do marketing. Se ele está no digital, para vender pelo app, ou se ele está no telefone ou está no presencial do garçom, é a mesma coisa. Eu tenho que trazer valor para o meu cliente. Meu cliente tem que ver que a minha pizza vale o preço dela. E voltar feliz. E é a mesma coisa que eu faço com o meu mentorado. O dono de restaurante, dono de pizzaria, que vem ser mentorado por mim,
ele tem que ter resultado financeiro no negócio dele. Tem que pagar as contas dele com mais folga. Sim. Ele tem que ficar feliz, cara. Aí ele vê valor. Então esse propósito tá em mim, independentemente de estar cobrando ou não. Eu tenho que fazer as pessoas meio que se realizarem. Essa é a minha parada, sabe? Essa é a minha tentativa, né? Tô nessa empreita, cara. E você tá fazendo muito bem, cara. Parabéns por Obrigado. tudo que você tá construindo, tá bom, meu amigo? E me diz uma coisa, onde é que a galera pode acompanhar você e o seu trabalho? Cara, a 1900 no 1900 em número mesmo, pizzeria no Instagram, Facebook. O melhor lugar para acompanhar a 1900 é presencialmente em um dos nossos restaurantes. Ai, ó, não ia dar um mole Vem desse, né? experimentar nossa pizza. Eu fui, é bom, tá? Recomendo, é bom, vale a pena. E se não for bom, pode falar para mim. Me manda mensagem, me liga, fala lá que a gente tem uma galera para atender o saque que é foda. Assim, eu sou apaixonado pela minha equipe, fazem um excelente trabalho. Todo assim, né, no que eles fazem, mas a gente tem muito cuidado com o cliente. Então, se alguma coisa não ficou dentro da expectativa, vamos conversar pra gente alinhar isso aí. E eu, enquanto empreendedor, como mentor, eu falo muito... Mentor de empreendedores da pizza. Mentor da galera da pizza, é no Eric Momo Oficial. Eric com K? Eric com K. ERIKMOMO Oficial. No Instagram. Eu ponho alguma coisa no LinkedIn, no Facebook e tal, mas onde eu tô pesado mesmo é no Instagram. E faço as minhas lives que eu falo, eu chamo elas de falando de boca cheia, que quando eu tô de boa, não tenho nada nem ninguém para jantar comigo, eu ligo o Instagram, faço uma live e como minha pizza falando com as pessoas, respondendo que perguntas. Que massa, cara. Então aproveito para fazer a mentoria gratuita aí. No caso, massa literalmente. Literalmente. Né? Eric, que legal. Cara, uma última pergunta para você, claro. Antes de a gente caminhar pro fim. Quando você manda, sei lá, um e-mail, só uma porcentagem das pessoas abrem. Quando eu faço um VDcast aqui, só uma porcentagem vê. Quer seja ali, ó, no YouTube, oi galera do YouTube, ou no Spotify, para quem tá ouvindo no Spotify, só uma porcentagem. E se você pudesse mandar uma mensagem para 100% dos empreendedores do Brasil, com 100% de abertura, o que você diria? Difícil, hein, cara? Eu me lembro quando eu ouvi você fazer essa pergunta pela primeira vez num podcast que eu ouvi teu. Eu falei, cara, eu não sei responder essa pergunta. Agora de novo, agora eu tô aqui ao vivo e não sei responder essa porra. Sua vez. Mas eu acho que assim, cara, eu acho que mesmo, vamos dizer, pensando para quem empreende, principalmente, né? Quem empreende com a pizza, vamos tentar nichar um pouco. Existe um limiar muito tênue que divide o teimoso do persistente. E eu acho que assim, eu sou persistente. Porque eu sei onde eu quero chegar. E às vezes as pessoas te olham e falam que você é teimoso. Porque elas não estão tendo a mesma visão que você. Sim. E isso às vezes acontece dentro de casa, com a tua família, na empresa com sócios, com a equipe, às vezes no mercado, né? E se você está certo de onde você quer chegar, e você sabe que é lá que você quer ir, vai ajustando o teu caminho. Vai ajustando o teu caminho que você chega lá. Porque o teimoso ele está fazendo a coisa errada. E o persistente está fazendo até dar certo. É isso que eu deixo de recado aí pra galera. Que massa, Eric. Obrigado pela sua participação aqui, pela sua contribuição. Parabéns por tudo que você está construindo para o negócio da sua família e também por estender a gentileza de ajudar as outras pessoas que querem fazer o mesmo pelas suas famílias no seu próprio restaurante, na sua própria pizzaria. Parabéns por isso, tá bom, meu amigo? Tá bom. Obrigado, tio. Obrigado mesmo. Tamo junto. E ó, você que tá aí no YouTube, tá assistindo pelo YouTube aí, ó. Quero saber se você não quer aproveitar e assistir esse episódio que o Eric falou do Marani, né? Marani é um grande amigo pessoal meu, é amigo do Eric também. Ele fez o Como Começar do Zero, depois fez a mentoria, depois fez o Mastermind, ele tá lá no meu grupo mais avançado. O Eric falou que o Marani entrou na mentoria dele. O Eric também é mentorado do Marani. Sim. E eu gravei um episódio com ele algum tempo atrás. Eu vou colocar aqui o link para você poder também assistir e aprender com a história dele, que eu acompanhei dos 0 até os milhões.